E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula de xadrez? Vamos lá. Os movimentos especiais. O rock. Bom, pessoal, vamos estar dando início a uma série chamada Os Movimentos Especiais. Nela, iremos ver algumas regras que são exceções, que geralmente as peças não se comportam dessa forma, mas seguindo essas regras dos movimentos especiais, a gente consegue fazer alguns movimentos diferentes daqueles que a gente já sabe, do jeito que as peças se movimentam. E o primeiro movimento especial que a gente vai aprender é o rock. Vamos lá? O objetivo do rock é proteger o rei, colocando-o nos cantos e centralizando a torre. O rock é o único lance especial que envolve um movimento conjunto do rei e uma das torres. Pessoal, a gente sabe que no jogo de xadrez sempre a gente só pode mexer uma peça por vez, mas nessa hipótese aí do rock, a gente pode mexer duas em um só lance. Ao mesmo tempo, a gente vai mexer uma das torres e o rei. Que legal, não é mesmo? E a gente, além de proteger o rei, a gente já abre a torre ali para um contra-ataque. Isso é muito importante. A gente vai estar com o rei protegido e com a torre pronta para atacar. Vamos aprender esse movimento? O roque é ilegal se o rei e a torre já tiverem sido movidos anteriormente. Quer dizer, se você pretende fazer o roque, você não pode mexer o rei e nem a torre em nenhum momento da partida antes. Se você em algum momento, digamos que no terceiro lance você mexeu o rei, aí lá pelo quinto, sexto você quer fazer o roque, você já não pode mais. A única forma de fazer o rock é se você ainda não mexeu as torres nem o rei. Além disso, as casas entre o rei e a torre devem estar vazias. Quer dizer o que, pessoal? Que se for ali pela ala do rei, você já tem que ter tirado o cavalo e o bispo dali. Tem que estar vazio entre a torre e o rei. E se for pela ala da dama, você já tem que ter tirado o cavalo, o bispo e a dama. Tem que estar livre o caminho para que o rei e a torre possam trabalhar ali no rock. A gente já vai entender como é que esse movimento é feito. Vamos dar continuidade. Há dois tipos de rock. O rock pequeno, com a torre do rei, quer dizer, onde tem só o cavalo e o bispo entre o rei e a torre, e o grande, com a torre da dama, onde a gente tem três peças no meio: o cavalo, o bispo e a dama. Quer dizer que onde o rei vai trabalhar ali com a torre, tem três damas, tem três peças no meio delas: o cavalo, o bispo e a dama. Por isso que ele se chama grande. No pequeno só tem duas peças e no grande três. O roque é executado da seguinte forma: move-se o rei duas casas na direção de uma das torres. Completando o movimento, a torre passa a ocupar a próxima casa do outro lado, ou seja, a casa que o rei tinha atravessado. Parece ser difícil, pessoal, mas é bem simples observando as imagens. Olha só, vamos primeiro observar o roque pequeno, onde tem apenas duas casas entre a torre e o rei, que é a casinha do cavalo, que seria ali no G1, e do bispo em F1. Pessoal, o rei anda duas casas para a direita e a torre pula o rei, vai parar lá em F1. Então, fica dessa forma. Olha só na segunda imagem, o roque pequeno depois. O rei em G1 e a torre em F1. Na mesma jogada, você move as duas
as duas peças. Esse é o roque pequeno. Vamos observar agora o roque grande? Olha só na primeira imagem como funciona do lado esquerdo. O rei anda duas casas para a esquerda, no caso em direção à torre da ala da dama, né? E a torre pula por cima do rei. Enquanto o rei vai para C1, a torre vai para D1. Olha só como ela fica depois. O roque grande na segunda imagem à direita, depois. Tudo bem, pessoal? O roque estará temporariamente proibido se estiver atacada por uma peça do adversário a casa que o rei ocupa, ou a casa pela qual passará, ou a casa que ocupará. Pessoal, uma das principais regras do xadrez é que o rei nunca pode se colocar em perigo. Quer dizer o quê? Se o rei estiver em xeque, a casa que ele está ocupando estiver sendo atacada pelo inimigo, você não pode fazer o roque. O roque iria te salvar? Iria te salvar, mas ele é proibido nesse caso. Se a casinha que o rei vai passar, ele anda duas, a primeira que ele passa por ela estiver sendo atacada, o rei também não pode entrar nela. E a que ele ocupará finalmente, no final, também não pode estar sendo atacada, senão o roque é proibido. Tudo bem nessa primeira regra? Vamos para a segunda. Houver alguma peça entre o rei e a torre com a qual o roque será efetuado. É aquela regrinha que a gente havia comentado antes, pessoal. Por exemplo, se for na ala do rei, tem ali entre o rei e a torre um cavalo e um bispo. Você precisa mover essas peças para que esteja com o caminho livre para que possa acontecer essa passagem. Ah, mas o inimigo colocou uma peça ali. Também não pode acontecer roque se tiver uma peça do inimigo. E no caso do roque grande, que é na ala da dama, são 3 peças que precisa, 3 casas precisam estar livres. A casa onde ocupa um cavalo, o bispo e a dama. Se tiver alguma peça ali, mesmo que seja sua ou do adversário, o roque está proibido. Tudo bem, pessoal? Gente, o roque é um pouco complexo, a gente precisa estudar bem ele para poder memorizar essas regrinhas. Mas eu vou deixar uma atividade para vocês responderem lá no Google Sala de Aula, onde a gente vai poder estar treinando esses conhecimentos. Espero que vocês estejam bem, estejam estudando e qualquer dúvida pode estar me perguntando que eu estou à disposição para responder. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e bons estudos!